A partir de agora, Aspirinios. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio de As Perênios. Nessa nova temporada, plenas, estamos conversando com pessoas que, mais do que bagagem, têm milhagem de vida e nos trazem inspiração para seguir em frente. A nossa proposta é lembrar que a grama da vizinha pode até parecer mais verde, mas o melhor mesmo é a gente cuidar dos nossos jardins internos, como faz a nossa convidada de hoje, que é uma médica muito especial. Um dia eu fui falar sobre ela para uma pessoa e disse que ela era uma médica de alma. Acho que é bem por aí o que a Celi faz. Formada pela Escola de Medicina da UFMG em 1980, com especialização em clínica médica, em homeopatia e em fatores de auto-organização. A doutora Celi Rovelac atualmente reedita sua jornada e busca afinar o seu tempo com o momento do planeta. Ao lado do companheiro Pedro, ela se dedica ao projeto Menjá, os Jardins do Buda da Medicina, que fica na mata do vilarejo de Macacos, em Nova Lima, aqui pertinho de BH. Eu já estou inventando uma desculpa para conseguir visitá-la em breve. Querida, seja bem-vinda às Perênios. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui, espero que seja um bom tricô, né, entre nós três, e que dessa tecelagem a gente traga fios de vida para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo, né. Eu sou essencialmente, como as pessoas vão notar, apesar de ter publicado livros e feito muitas coisas, mas eu sou essencialmente médica. Então, a minha intenção é que sempre a gente saia um pouco mais curado, um pouco mais inteiro, um pouco mais pleno de si mesmo, né? Então, acho que é isso, tá? Feliz de estar aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, Celi. Fernandinha, obrigada. Seja bem-vinda também. Boa noite. Você viu que a gente vai sair todo mundo curado daqui, eu já estou feliz. Super curado. E aí ela falando aí, né, só me lembrei do livro Médico de Homens e de Almas, que eu acho que deveria ser básico, né, para todo médico, porque muita gente vai às vezes precisando mesmo é de cuidar da alma, né, ser abraçado. Acho muito legal quando você consegue ter essas duas coisas, né? Na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Por isso que eu falei que ela é uma médica de alma. Você acha que eu te defini de alguma forma aí, Celi? Olha, eu acho que a ideia, mesmo quando eu estava na escola de medicina, eu achava muito esquisito a escola de medicina formar médicos baseado na anatomia patológica, nos cadáveres, né? Nas autópsias, porque eles não falavam. Não é que eu tinha medo, eles não falavam. Então, eu achava muito pobre. Eu acho hoje que a minha busca, né, eu sou médica, eu trabalhei em CTI, fiz uma medicina formal, né, comum, que é feita. Hoje talvez seja uma clínica mais de pé descalço, que encaminho muito. Mas entre a que trabalhou em CTI até aqui, eu acho que a jornada foi de buscar essa ideia de que o ser humano tem muitos níveis de saúde e de doença, né? E existe algo que é inteiro nele. Então, quando você trata um ser humano só olhando a parte física, seja você um cirurgião, um ortopedista, ou também seja um médico ligado às emoções, à mente, como a psiquiatria, e esquece da parte física, ou esquece das partes mais sutis, para mim isso é pobre. É claro que cada médico, as especialidades eu respeito e vão ter suas áreas. Mas se você encontrar com um médico só num nível, né, só com o cirurgião, isso restringe o próprio médico e você. Então, eu há muitos anos trabalho numa praça, onde cabem as outras linhas, onde áreas muito diferentes se encontram, né?
Teve uma época que me dava aflição, porque nem da homeopatia eu virei uma avenida. E eu descobri que eu podia ser uma pracinha junto com outros colegas que formaram a clínica que eu tinha na época Procurasse, onde a gente se encontrava. E claro que vai ter fase que você vai dedicar a uma psiquiatria, porque tem pessoas que precisam de tratamento biológico ou uma terapia, ou a uma atividade física. Mas mesmo se você tiver na fisioterapia, malhando, né? Lá você não pode levar só o seu corpinho. Porque você não é um corpinho, você só é um corpinho. A hora que você nasce, você é todos esses outros níveis. Só na hora que você morre ali, que tem um corpo que vai ser enterrado ou cremado. Então é fundamental que mesmo malhando, né? Você foi para um preparador físico, quem vai ali tem um encontro em outras dimensões. É claro que cada hora é um foco numa principal. Eu falo que tem um que está ajudando o processo mais que os outros, né? Mas principalmente, uma coisa que eu falo muito, assim, você ser médico de alguém, você ser terapeuta de alguém, é como estar ajudando alguém a atravessar um rio, num barco. Mas o remo maior é do paciente. Exceto se a pessoa tiver uma coisa, né, senil, uma criança, que aí o remo às vezes está com os pais, o remo é da pessoa. A jornada da vida dela é única, né? É singular, como é a grande questão desse momento, né? Não é banal, é única. E aí cada um vai precisar de atenção em mais uns níveis. Mas isso é igual encontro amoroso. Se você é casado só no nível, ou está namorando só no nível, só no sexual, sem ser o sensual mais aberto, ou só no nível assim, da troca da inteligência, do poder, do respeito. Gente, você é pobre, né? Você é pobre. Então a gente tem que ter outros níveis de encontro, inclusive com outras pessoas também, senão a gente fica com a alma pequena do Fernando Pessoa. É isso. É verdade. Eu queria, assim, né, poder ouvir um pouco da Celi, o olhar dela sobre esse momento. Eu acho que muito já se falou, né, do que a gente está vivendo, mas temos outro fator agora, quer dizer, há uma questão de saúde no mundo e de repente vem uma guerra, né? Quer dizer, a gente achou que ia acabar, mas a gente continua aí vivendo uma situação que está causando ansiedade, depressão, enfim. Qual que é a sua leitura, Celi? O que a gente faz? Eu acho que a humanidade está esperneando para não mudar. Esperneando, às vezes, de uma forma muito grave, né? Como essa guerra. A gente tem que ter muita oração e compaixão. Mas, na verdade, eu não acho que a pandemia começou há 2 anos. As pessoas, nós estamos muito adoecidos, né? Nós somos uma sociedade muito adoecida, que eu entendo que é um final de civilização e que tem que ser transformada, né? E não estamos bem, né? Os hospitais de câncer, por exemplo, aumentaram enormes clínicas e o índice de gente tomando antidepressivo e todos os níveis de remédio, né? Uma sociedade remediada, né? De tanto remédio que tomam e não medicada, que é mudar a medida da realidade, olhar para algo mais amplo. Então, o tempo todo mundo correndo atrás de alguma coisa que não estava e cada vez mais adoecidos. Acho que a gente é interrompido nessa jornada por algo além de nós, né? Que é um vírus, é uma coisa da natureza e tal, mas que nesse momento nos joga, né, para dentro das suas casas, alguns melhores, outros piores, conforme cada um se preparou no seu mundo doméstico, no seu mundo interno, né, nas suas relações, e também, infelizmente, a questão financeira, né, que muitos não tinham mesmo como se preparar, vivem na faixa de sobrevivência. Então, um momento muito duro para todo mundo. Mas o recado para mim era claro. Você está diante da incerteza, da impermanência, da mudança. E a mudança, para mim, que medito há muitos anos, ela é clara, né? A mudança é a vida. É uma vida que acontece entre o nascimento e a morte. Entre o nascimento e a morte acontece a vida. E essa vida, ela pulsa o tempo todo. Seu coração tem que bater, seu pulmão tem que trocar.
né? E tem que mudar, tem que sair da barriga da mamãe, tem que formar, tem. Você vai andando. E se você não avança, se você não amadurece, você apodrece. Não tem outra escolha. Então, essa vida é isso, é uma experiência de viver a dualidade, né? Ser feminino e masculino dentro da gente, ser dia, ser noite, ser grande, sem potência, tudo isso. E numa sociedade que isso passou, a evolução passou a ser cada vez menos valorizada e a gente correndo atrás do Deus dinheiro, né? Do Deus economia. Parou, né? E nós ficamos diante disso. E muita gente querendo certezas. Mas a certeza, que é parte do pacto de que está vivo, ninguém sabe quanto tem de patrimônio, né? de tempo. Isso Sêneca, um filósofo, né? Lá de Roma, já falava isso, né? Sêneca era grego, mas morou em Roma, era um escravo. E ele dizia, ninguém sabe quanto tem no banco de tempo. E, no entanto, a gente se comporta sem saber disso. Então, a gente foi jogado para isso. Mas jogado para uma história que eu acho que é anterior, que é a grande mudança que a gente começou a ter ali em 90, que é a chegada das redes, a chegada disso que nós estamos vivendo, a chegada da internet, que nos fez múltiplos, amplos, capazes de nós estarmos aqui juntos, inclusive com quem vai nos ouvir, sem estarmos, né? Completamente moderno, né? Parecendo filme de ficção. Então, a primeiro momento parecia encantador, uma coisa de alta velocidade, de multiplicidade, de amplitude. Mas isso muda a hierarquia. Todo mundo está na roda, todo mundo dá palpite. A gente viu isso que aconteceu nas eleições, no mundo todo. O jogo da economia começa a mudar, tudo começa a mudar. E claro que gente da minha geração está menos preparado e os mais novos vão estar muito preparados. Mas esse momento obrigou o quê? Não vai ter certeza, não vai ter verdade. Ela muda. Porque a verdade é a melhor escolha, a melhor verdade agora. Não falando de valores éticos, não, que tem coisas que são, para mim, são fundamentais. Mas o que é verdade, ela está mudando. E o que a Covid nos trouxe? Sempre uma questão com a verdade. Qual é o tratamento? Tem vacina, não tem vacina? Funciona, não funciona? E as pessoas doidas para ter uma verdade. Eu vou tomar tal remédio, nem que seja homeopatia. Eu quero uma coisa que me garanta. Filho, Guimarães Rosa já falou, viver é muito perigoso. Entra na roda, não tem jeito. E aí o que acontece? A gente começa a sabotar, andar para trás. Então, para mim, o que acontece nesse momento e essa guerra, que é um pesadelo, mas é um andar para trás. Sabotagem vem da palavra sabot, que é quando a Revolução, em francês, né? Quando a Revolução Industrial começou, os tecelões da França pegavam os tamancos, sabot, e jogavam na máquina, para ver se ela quebrava. Nós não queremos você. Então, a gente sabota. Então, eu acho que nesse momento, todo mundo, individualmente, né, todo mundo, uma coisa forte, mas muitas partes minhas e de vocês, quer ir, mas uma parte sabota, tem medo. E os governos, a economia, as coisas estão sabotando. Só que isso é irreversível. A revolução chegou, é outro tempo. É um tempo de multiplicidade, é um tempo que ou vamos estar numa grande roda, ou vamos cooperar, ou vão dar palpite do mesmo jeito. Você não consegue excluir nesse nível mais. E é a baixo custo, todo mundo pode entrar. Então, nós vamos ter vários encontros com essa incerteza. Eu quero ter certeza. Então, eu compro um seguro de vida e me sinto garantido. Ou, está acontecendo aqui, eu não tenho nada a ver com a Ucrânia, o Covid foi lá na China, eu estou o tempo todo... Gente, nós somos uma roda só, né? E esse, para mim, é o grande momento. É um momento de retrocesso em todos os níveis, de coisas que a gente parecia que tinha avançado em direitos humanos, em verdades que a ciência tinha avançado. Esse é um momento de incerteza. Mas é a incerteza que traz o quê? Impotência, que traz angústia, mas é daí que a gente salta. Então, eu acho que a nossa época está sendo obrigada a saltar.
Marceli, vendo você falar isso, eu fico pensando que, assim, na história da humanidade, né, foram vários momentos históricos, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola, a própria gripe espanhola, né? E eu fico me perguntando, nós estamos vivendo agora este momento, né? Se a humanidade não passou por vários momentos difíceis ao longo da sua história, e se a gente está achando mais difícil porque a gente está vivendo esse momento, né? Não estamos lendo sobre ele, estamos vivendo, ou se a gente está fazendo parte de uma geração ou gerações que desaprendeu a lidar com dificuldades. Porque às vezes eu fico pensando, eu conversei muito com meu marido durante o período mais grave da pandemia, né, em que a gente estava aqui dentro de casa e, né, depois tendo que nos virar para sobreviver, enfim. Eu fico pensando, eu falei assim, gente, e a galera que viveu a Segunda Guerra Mundial, né, que teve que sair de casa, que teve que, enfim, como é que essas pessoas lidaram com isso, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Ter resiliência, entender que a gente está passando por um momento e que vai passar e que a gente tem que tocar isso da melhor forma possível, porque às vezes eu vi durante esse tempo todo uma imaturidade, sabe? Para lidar com certas coisas. Não estou dizendo que as pessoas não tinham que sofrer, porque isso aí cada um sofreu de uma forma e sofremos muito. Mas eu acho que às vezes essa sociedade doente que a gente está agora vivendo cada vez mais, né, que vive aí de aparência, que vive a história só do ter, né, se isso também não influenciou no que a gente está hoje, um bando de imaturos aí, sem levar a sério as coisas históricas pelas quais a gente está vivendo, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender. Não, acho que você fez sim. O que eu entendo, Fernanda, é o seguinte. Primeiro, acho que a gente está no tempo, né? E dentro do tempo, o pesadelo é aquele, ou a felicidade é agora, né? Segundo, nunca se soube tanto uns dos outros. Isso para o bem e para o mal. Isso se sabe rápido. As redes, meu marido me ensinou, elas não fazem melhor ou pior, elas fazem mais rápido. Né? O perigo de responder WhatsApp rápido ou qualquer coisa assim, ela faz rápido. Então é um tempo rápido. Eu vejo as pessoas também se curando de um câncer, de uma doença muito mais rápido, né? De uma infecção, tal, igual essas vacinas saíram muito rápido. Então eu acho que a gente está nesse tempo, isso é mais intenso. E isso que você fala, eu concordo. Nós somos filhos de um poder humano pós-guerra, né, que foi se instalando, de toda uma geração que conheceu pela primeira vez a vacina, que conheceu vacinas potentes para muita coisa, conheceu cirurgias, anestesia, gente, anestesia é um milagre. Anestesia dentária, por exemplo, ou essa anestesia sem matar as pessoas, né, parto sem dor. E nós fomos conhecendo a mágica das plásticas, né, restauradoras, né, vamos discutir as estéticas, que são muito boas também. Então nós fomos ficando donos de muita coisa e querendo alívios muito rápidos. Com isso, a gente foi perdendo a resiliência. Me dá alguma coisa, mas eu quero rápido, eu quero um amor rápido, eu quero um alívio. Olha, gente, às vezes as pessoas ligam para os médicos. A minha mãe perdeu o marido e quer antidepressivo, mas eu quero antidepressivo. Mas quantos dias tem? Tem 7 dias que o pai morreu. Olha, gente, isso é luto, não é depressão. Eu quero um amor, mas eu não quero sentir falta, eu não quero sentir dor. Então, isso lhe é dado, né? Se você não quer sentir o limite da sua conta bancária, o cheque especial te dá. Aí te amplia seu limite. Né? O banco te empresta dinheiro, só que isso não é real, isso vai ter que pagar. Então eu não tenho preconceito nenhum contra medicamento anticonvulsivante, antidepressivo, mas você está usando o que você precisa
ou você quer ficar livre, né? Porque mesmo cirurgia bariátrica, que a pessoa rapidamente perde, ela vai ter que fazer uma terapia, ela vai ter que fazer atividade física, não tem nada que é assim. E nós somos filhos de um tempo que nos iludimos. Nós achávamos que comprava seguro de vida e não vai morrer. Não, você vai morrer. Você está comprando pecúlio. E a indústria nossa da publicidade é muito hábil, ela entrou dentro da psicologia. Então, nós somos vorazes consumidores da ilusão. É diferente da fantasia. Daqui a pouco que vamos ter o avatar. Que bom! Mas você tem que saber que o avatar não é você. O centro é você. E desse centro que toma conta da sua vida, ninguém vai tomar para você. Exceto se você estiver ou louco mesmo, no sentido de perda de lucidez, ou senil, ou criança. E aí eu concordo com você. A palavra é imaturidade. É não querer a realidade, a responsabilidade, a resposta para a idade que eu tenho. E a vida cobra essa resposta. Se você pediu bastante juros, você vai pagar com mais juros. Então muita gente foi pega assim, ufa, né? Agora essas fantasias, essa tecnologia fantástica, ela está às nossas ordens, ela nos salvou, trazendo arte, trazendo lives e muitas coisas. Não sei se eu respondi o que você quis. Essa história da rapidez mesmo, eu fico pensando isso, assim, como tudo veio muito rápido pra gente, né? E as pessoas querem soluções muito rápidas para a vida delas em tudo. E às vezes eu acho isso. E além de tudo, me impressiona a gente retroceder em algumas coisas, igual você falou aí, como humanidade mesmo. Eu não consigo pensar hoje as pessoas questionarem a vacina, sabe? Exatamente por tudo que você falou, né? A humanidade já passou por não vacina, não anestesia, cirurgias que matavam, tudo. A gente já chegou num nível e quando você vê as pessoas retrocedendo, você fala, meu Deus, né? Para onde a gente está caminhando, né? Mas é isso, faz parte também, eu acho que do retrocesso. É o que eu acho mais grave do retrocesso, porque o retrocesso é natural, né? A adolescência se infantiliza, você sempre vai um pouquinho assim, né? Chega na maturidade, você vira um pouco adolescente, né? Na andropausa masculina, é sempre assim mesmo. Mas há um gasto grande de energia em discussões, como se a certeza estivesse em algum lugar. A culpa é de um lado. Em vez de encarar que está muito difícil, a culpa é da mamãe, do chefe, de não sei o quê, de outro país. Então, isso é um grande gasto de não querer encontrar com a realidade. É verdade. Aí você falou, que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre um evento que vocês vão fazer, o primeiro evento grande do ano, né, Celi? Que é para os ansiosos. Como é que é a história? Eu achei curioso. A gente tem um programa aqui no Mendes já, que é o despertar do sábio de cada um, né, gente? Porque tem dentro da gente um sábio, né, um lúcido, e que não é nem patrimônio da gente. Os nossos ancestrais, desde a pré-história, trouxeram a gente aqui. Ninguém está inventando a roda, não, né? Então, isso que a Fernanda falou está na memória, né? Está na nossa memória, como sair da pré-história, como enfrentar guerras, como unidade. A memória, né, aqui no Brasil tem muita gente que é imigrante, que veio de outros países, da própria China, do Vietnã, né? Essa memória está dentro de nós, a memória negra, né, de ter sobrevivido à escravidão, a situações de grande penúria. Então, e o futuro também está dentro de nós, né? Ele quer que ele viva, porque a única garantia que a gente tem é do futuro. Então, a gente tem esse despertar do sábio, sempre a gente convida, eu acho que é igual vocês tentam convidar pessoas que teriam alguma coisa para contribuir. E o primeiro vai chamar SOS Angústia. Eu estou junto com uma psicanalista, que é a Maria Diniz Lodge, e uma arte terapeuta, para a gente passar uma tarde aqui, 40 vagas, por causa do resto da Covid são poucas vagas, mas online a gente tem mais vagas, que é para discutir um pouco disso que eu falei, mas principalmente que angústia é essa? Que angústia
diferente da ansiedade, ela muitas vezes está debaixo da ansiedade, que sai comprando, que sai atrás do tigre, comendo, que sai doida, culpando, fazendo guerra, e encontra com uma verdade, né? Diz o Freud que a angústia não mente, ela é uma coisa de uma falta no peito que não tem uma palavra, e ela pode ser paralisante, e muita gente está entrando em lassidão, que não é uma depressão, mas amanhã eu vejo, depois eu faço, é um sintoma que está começando a entrar no Código Internacional de Doenças, e algumas pessoas vão ser paralisadas, vão ser fragmentadas com essa angústia, né? E vão tomar muitos medicamentos, e vão fazer muita coisa atrapalhada. Mas a angústia, ela tem algo criativo, e que é a saída que nós vamos ter. É por isso que eu estou chamando uma arte terapeuta e sempre chamo a arte, né? Aqui uma fala da da Clarice Lispector, que é: mas é verdadeiramente imoral, o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Então, é imoral desistir de si mesmo nesse momento. É imoral. Procure, dentro dessa angústia, ter uma saída. E essa saída, ela te dá o quê? Criatividade, para utilizar uma multiplicidade e a rapidez que está aí. Tem outros mundos. Esse não é o único mundo. Aliás, na pandemia a gente viu quantos mundos tem. Dentro de nós tem muitos mundos. Então, é a hora de buscar esse centro, é a hora de escolher. E como nós estamos entre 3 mulheres aqui, né? E sei que muito público de vocês também é feminino, eu queria dizer que sem preconceito nenhum, a saída vai ser pelo que o mundo feminino, no sentido assim, o feminino coopera mais, né? O feminino é mais criativo, as mulheres em aperto há muitos anos costuram, fazem marmita, inventam, tá? Então, a gente tem menos essa coisa da verdade. Então, eu não estou falando só mulheres, mas o feminino que habita em nós, que também para nós mulheres está dormindo e foi muito esmagado, né? Mas é nessa saída dessa não forma que a gente vai gerar um mundo que nem nasceu, né? Porque eu não acredito em nenhum mundo que está aí, não. Eu acredito em um mundo que não nasceu. E eu não estou falando só dos fetos, das crianças que estão sendo gestadas. Eu estou falando de mim, de Fernanda. Eu estou falando de vocês, assim. É um mundo que não nasceu, porque eu não abri essa possibilidade ainda. Mas ela está dentro de mim. E é assim que a humanidade avançou. De repente, alguém teve uma ideia. E aí, revolucionou. E rápido, e mudou tudo. Então, é a partir dessa nova ideia, mas uma ideia muito com uma inteligência de coração e uma inteligência não exclusiva, que é uma inteligência inclusiva, que dá para salvar esse planeta, gente. Porque se você ficar vendo o que está vindo aí da parte ecológica, gente, né, está sem saída. Mas eu acredito na saída por essa união de uma realidade que nem nasceu. Por isso, eu acho perda de tempo falar do ruim. Eu aceitei o convite da Natália, da Fernanda, porque eu não desisti de mim e não desisti do planeta, né? Então, eu acredito num ser que tem um ser dentro da gente que é inteiro, curado. Esse ser inteiro curado, ele faz doença e faz saúde. Como há muitos anos eu trabalho mais com homeopatia, eu trabalho com a parte curada das pessoas, que às vezes é um tantinho assim, como o paciente que eu vi hoje com câncer, metástase, os oncologistas me mandam muito desse caso. Então, a parte saudável aqui, mas eu não trabalho mais com doença, eu trabalho com a saúde da pessoa. E a pessoa às vezes está morrendo, mas ela tem saúde. Saúde para transformar, para não ter desistido de si, do mundo dos ancestrais dela. Então é nisso que eu acredito, assim. Eu sou devota a essa cura, a esse humano que está muito atrapalhado, mas nós somos melhores do que isso. Nós não estamos num bom momento. Nossa, essa fala dá uma esperança, né? Eu imaginei uma coisa tão poderosa dentro de mim quando a Celi falou isso.
Pois é, e é um poder pelo pequeno, porque a gente vive entre a impotência e a onipotência, né? E as redes, as imagens nos jogam numa onipotência, igual a Fernanda falou, em anestesia, de que meu filho não vai sofrer, de que não sei o que, ele vai passar por isso. Vai, essa é a experiência. Mas você pode passar com uma certa potência. As outras gerações passaram. Nós também vamos conseguir. Nós também vamos ter esse olhar. Nós também vamos juntar os nossos retalhinhos e fazer uma bela coxa de fuxico para botar na nossa cama. Nós temos saída, tá? E acho que louvável esse tipo de trabalho de vocês, que vocês estão tentando conversar com gente que fala de saídas, né? Fala de esperança. Sempre remando para esse lado, né, Fernanda? Sempre. Minha vida é remando para esse lado sempre. Tem uma frase, Celi, de Muro, eu tenho uma foto dela que eu amo, que é faça mais do que existir. E eu acho que, vendo a Celi falando aí, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? A gente tem essa força dentro da gente, a gente precisa saber que ela existe. Algumas pessoas precisam nos contar isso, né? Porque às vezes a gente esquece ou não sabe. Sim. E no meio desse turbilhão todo, desse mundo mesmo que a gente está vivendo, né, tão transformador em todos os sentidos, é importante a gente saber que a gente está nessa vida aqui não só para existir, né? Eu acho isso é fundamental. E aonde você coloca o foco da sua vida, né? Foco da sua energia, que é a única coisa que você tem, né? Isso é construtivo, né? Não precisa ser algo assim super espiritual, não estou falando disso não, mas isso é alegre, isso acrescenta. Você só quer buscar a felicidade do mundo ou você está levando? Porque isso aqui é troca, né? Como nos ensinou o Covid, o pulmão expande e troca, né? Não é à toa que nós chamamos uma doença de pulmão, né? Principalmente a primeira leva. É uma coisa de troca, de encontro. Eu vou no mundo e eu volto. E nessa troca eu estou levando o quê? Se eu estou só levando fofoca, eu vou querer colher amor? E verdade. Não tem. Muitas vezes as pessoas querem amar, mas todo mundo quer ser amado e ninguém está amando. Não vai dar isso não. Então, o tempo todo tem uma troca. E o que eu estou trocando? E ninguém é tão pobre que não tem nada para trocar. Todo mundo é singular, tem alguma coisa para trocar. E tem uma solidariedade, que vai ter momentos que a gente não está contribuindo na roda, mas a roda não me ajuda, a roda de amigos, a roda do trabalho, ela puxa uns aos outros. E é nesse círculo virtuoso que a gente tem uma chance de ter passagem agora, né? E principalmente com alguma coisa que é um fluir. E fluir existe, inclusive, um perdoar. Um perdoar-se. Tem coisa que eu não fiz, eu não sabia, eu não cuidei do meu corpo, eu não fiz isso. Nós não vamos fazer tudo numa vida. Tomara que tenha outras vidas, né? Para dar tempo de fazer. Vai ser mais ou menos, né? O humano passa com 7, com 8, com 6. Deus passa com 10, né? Já passou. Então a gente vai ali. Mas esse perdão ao nosso tamanho e uma gentileza, assim, uma gentileza com o que foi possível. Né? Quando eu dava aula no curso de pós-graduação de homeopatia, eu falava, olha, toda pessoa que chegar numa história, mexe no caso devagar. Ele não morreu, ele não enlouqueceu. É muito difícil chegar à idade adulta, muitos morrem, muitos se perdem. Virou um ser humano que de preferência, que não está fazendo mal aos outros. Se não der para fazer bem, pelo menos não fazendo muito mal. E aí há toda uma construção que é delicada, é amorosa. Como esse programa aqui, não vai salvar ninguém, não vai deixar ninguém mais rico. Mas se deixar um pouquinho melhor, com uma esperancinha, com vontade de ver uma frase na parede, de ver um filme, de encontrar, de ser um pouco mais saudável, inteiro, interessante, bonito, né?
Mas não é um correr atrás de ilusão, porque a ilusão compra-se, ok, mas gasta rápido, né? E aí eu tenho que sustentar isso com mais ilusão, sustentar os invejosos com mais ilusão. Vai ser quem nós somos. Esse é um tempo que tem essa vantagem, né? De podermos resgatar esse singular. Não tem medo de ridículo, não. Não tem medo de fazer pequeno, não. Esse pequeno é a sua contribuição e ela é única. E vai assim que a gente caminha, né? E uma coisa que eu não perdi com essa pandemia, né? Natália me perguntou se podia perguntar na rádio, né, aqui com vocês nesse podcast, se podia perguntar sobre a perda do meu filho, né? Eu disse a ela que podia. A Natália, a gente se conhece há muito tempo, eu pedi, né, há 2 anos e meio, uns 6 meses antes da pandemia, o meu filho, Rafael, de morte súbita, né, uma morte súbita de coração. Ele tinha 33 anos, era veterinário, um ser lindo. Mas eu vim de uma luta antes com ele, com o câncer, que ele se curou. Então eu quis muito olhar para isso como 15 anos de vida que ele teve a mais. Ele chegou a casar, teve uma vida, foi bem sucedido. E as pessoas me perguntaram de onde que eu achei força. Eu achei força, primeiro, né, eu medito há muitos anos, eu sei que desde criança que a vida é impermanente. Segundo, uma frase que eu tinha falado uma vez para uma outra mãe, bem mais velha que eu, que tem mãe que tem filho que precisa da mãe para fazer o parto de volta. E quando eu tive a notícia dele, eu pensei isso. Lembrei, um dia ela me agradecendo muito, que eu falei isso num velório, e falei, nossa, chegou a vez de eu aprender isso, né? Então, provavelmente estou falando para algumas mães, isso dá um lugar para a gente. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu fiquei e o outro não foi? A gente não vai ter essa resposta, né? Por quê? Por que uma criança nasce com AIDS na África? Não tem porquê. O mundo é maior que isso. Talvez a gente vai saber um dia, mas para mim, o que é o melhor para fazer com isso? Então, isso me deu uma dignidade, me deu um lugar, né? A pandemia me deu um lugar muito rápido, porque enquanto eu estava me organizando com esse luto, e luto não vai embora, né? Diz os psicoterapeutas, é uma coisa que vai e vem, né? É uma perda, ainda mais esse tipo de perda. Mesmo se sendo, né, assim, acreditando em outras dimensões, que a morte é acima da morte e tal, mas no humano isso não é fácil, nunca mais ver a pessoa. Mas a pandemia me botou num lugar muito rápido, porque lá para março, abril, quando eu estava começando a ver, de repente muita gente precisava de mim, muita gente estava perdida, e eu já tinha trabalhado muitas vezes em situações de mortes coletivas. Então eu entendi que a minha dor era de um tamanho, mas tinha uma dor do mundo, e eu tinha um pacto com a vida. E o único jeito do meu filho viver era eu vivendo, né? Nesse tempo que eu também sou mortal. Então, foi uma dedicação à vida e a um projeto de uma vida melhor para os meus descendentes. Rafael era meu único filho, eu não vou ter descendentes biológicos, mas vou ter os filhos de vocês. Vou ter os filhos do mundo, né? E eu entendi que de alguma forma todo mundo era meu neto. Ai, eu quero um mundo melhor para esses netos, tá? Eu não quero morrer nesse corte de mundo. Eu quero, e se morrer, vou morrer lutando, sabe? Por coisas que me são muito caras. O humano é um projeto precioso. Ele sabe ser melhor que isso. E nós vamos juntar para sermos. A tecnologia já fez a sua parte. A nossa maturidade emocional precisa fazer. E a solidariedade ética precisa fazer. E está na hora, gente, porque se não passar, o planeta está em crise. Mas eu acho que é um momento muito precioso também, tá? Então, é isso.
ou tá na vida ou não tá. Então, nesse momento, eu escolhi estar na vida, né? E estar na vida, para mim, é um projeto de tecer uma vida melhor, de ser mais curada, com toda a minha bobagem, com toda a minha humanidade, com todo o meu pires, pedindo ajuda aqui e ali, né? Terapias, amigos, religiosidade, enfim, né? Porque isso também, você está cheio de gente que pode te ajudar. Olha a volta, né? Pare de olhar o quintal do vizinho, imaginar, ele tem uma galinha maravilhosa que ele ama, a galinha dele vai morrer, ele vai sofrer muito, sabia? Se não acontecer nada, ele ou a galinha morrem. Então, e a história foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre e geração após geração melhorando. É só isso. Não sei se era isso que você queria compartilhar, Natália. Não, sim, e eu ficava pensando assim, em que momento eu vou conseguir falar com a Celi sobre ela, sobre o filho dela, se a gente está precisando tanto ouvir sobre o mundo, sobre a pandemia, né? Sobre essa coisa complexa que a gente está vivendo, porque o objetivo do podcast nessa temporada, mais do que nunca, é contar as histórias das pessoas que a gente está trazendo, e a gente queria contar a sua história. Só que você começou a falar, a afagar e a acolher tão bem que se você não tivesse trazido essa questão do seu filho, talvez a gente ia ter que fazer um segundo capítulo da Celi aqui, né, Fernando? Para poder falar de você, da mulher, a Celi, porque eu acho que a demanda que uma pessoa como você tem no momento desse, Celi, deve ser muito grande. Eu sei que você tem aí todos os seus guias e suas, né, os seus meios de vai para a natureza, vai para dentro, medita, mas eu imagino que a demanda sobre uma mulher como você, né, que é seguida por pessoas, você tem, né, quando a gente vai no seu espaço, a gente percebe que você tem quase que discípulos, são pessoas que te admiram muito, que contam com você, né? E eu imagino como que é ter que se cuidar, colocar a máscara em você, com um bando de gente esperando que você coloque neles, né? Tem sido um aprendizado difícil, né, que nós estamos fazendo e eu acho que todo mundo, né, para nós mulheres, eu acho que às vezes é mais difícil, né, lembrar de pôr oxigênio primeiro em você, né, porque você não centrado, você não tem nada para oferecer, né. A natureza, né, eu moro numa região de mata, ainda aqui no meio das mineradoras, né, gente, mas ainda num paraíso, no meio da mineradora, e quem vier aqui no Despertar do Sábio, em outro momento na meditação da lua cheia, que a meditação da lua cheia é aberta, uma vez por mês, se beneficia. A gente emprestou muito aqui na pandemia para as pessoas andarem, vinham de máscara, a gente dava só tchauzinho. Minas tem essa gentileza, né? Se temos essas mineradoras, em compensação tem muita coisa muito perto, muita cachoeira, né? Não temos praia, mas temos muita natureza muito perto, né? Cidades muito interessantes e pertinho, com 50 quilômetros, 30 você consegue já, né, entrar em algum lugar. Então, não esqueça, isso é vivo também, isso é a sua mãe, a terra. Então, fogo, terra, água e ar está aqui. Respirar, né, que é a meditação mais simples. Por quê? Porque é a última coisa que você vai fazer, né? Então, na hora que você nasce, você inspira. Então, é uma ferramenta que te segue, tirando em alguns momentos que você pode não estar conseguindo respirar, que é horrível, o tempo todo a respiração te segue. E nessa pandemia eu me fiz uma pergunta, assim, muitas vezes, o que essa sociedade tanto fez que precisa de seres humanos ir para respirador, voltar a aprender a respirar? A máquina respirando por eles. Então, é pesado isso, né? Então, nós entramos numa situação pesada. Mas agora, já a normalidade está começando a voltar um pouco. Então, respire o ar. Sair um pouco das grandes cidades, às vezes é importante, porque a áurea, a energia é muito coletiva, né? Você não tem nenhuma arvrinha para botar o seu pezinho, ou ficar descalço na sua casa. São pequenas coisas, tomar um copo d'água com gratidão, devagarzinho, né?
molhando a boca, tomar um banho, que nós brasileiros felizmente tomamos, mas com consciência do agora. A natureza, a gente não está só, né? Somos pares, somos irmãos. Um grande equívoco é essa falta de noção de conjunto que a gente perdeu. Então, muitas vezes, só de você respirar, você volta. E uma coisa que eu aprendi muito, inclusive na doença do meu filho, anos atrás, 20 anos, que você não precisa nem estar bem, né? Às vezes estava indo para algum lugar, estava tão difícil, parava e via louca aqui dentro de mim, pensando 1000 coisas, 1000 medos, 1000 forças, tudo junto, confuso. E aí eu só falava, bom dia, Celi, tô aqui, né? Onde que eu tô, onde que eu vou, assim. E aí às vezes pedia uma ajuda, né? Uma grande mãe, a sua forma de religar, a sua ética amorosa. E ela vem, né? Ela vem. Não precisa nem grandes terços, não. O santo não é surdo, vem rápido. Às vezes é porque você não dá pausa para receber. Entrega um pouco na hora de dormir, fala que essa noite eu tenho sonho que eu preciso, eu seja agraciado. Essas pequenas coisas, né? Tem aquele lindo livro do Siddhartha Ribeiro, que não é fácil, que chama Oráculo da Noite, mas que nos informa que o sonho é um grande preparador da realidade do dia seguinte, por isso é um oráculo. Então, à noite, peça para sonhar, peça para entrar no mundo das crianças, das fantasias, aí sim, para você trazer desse outro mundo, outro baralho, outra forma de tecer, outros fios. Então, a gente tem muitas coisas ao nosso recurso, né, às nossas ordens, mas somos filhos da insônia, uma sociedade alerta que está o tempo todo tentando resolver. Solta um pouquinho, deixa que o mundo da noite, dos sonhos, dos ancestrais resolva. Confie, fie junto. Eu acho que dá. Isso não é ilusório, tá? Isso é uma coisa que eu pratiquei e vi as pessoas. Os seres humanos são muito mais interessantes e têm muito mais recursos do que a gente normalmente pensa. Agora, só não vá para o mar aberto das redes sem saber o que você quer, sem entender o que você precisa. Senão você vai ficar perdido por lá, você vai ficar cheio de entulho. Você vai parar em Marrakech, mas você não quer ir para Marrakech. Você está cansado e quer ir para Nova York. Gente, quem está cansado vai para Poços de Caldas, minha terra. Entendeu? Você quer um amor, mas você não se recuperou, você vai achar um amor torto, né? Reza que vem o novo amor, mas a hora que eu tiver um pouquinho melhor, mais curada, para achar uma pessoa mais curada também. Porque na frequência da doença eu só acho doença. Na frequência do caos eu só acho caos. É bom que nós ficamos aqui falando da guerra o tempo todo. Na frequência da guerra nós vamos falar de paz, moço. Sinto muito. Você não é o foco da minha conversa. Eu sei que você existe, nós vamos tomar as nossas medidas que nos cabem, mas o foco da nossa conversa é a paz. O foco da nossa conversa é os direitos humanos. Isso aí, Celi, maravilhosa. Fernandinha tá até emocionada, que eu conheço ela. Tô super. Ela tá até um pouco calada. Eu tô muito calada. Porque, né? Mais escutar do que falar, né? Foi muito bom. Ô, Nath, a gente tem a Celi já até começou a falar na fala dela lá de maturidade e tudo. A gente tem uma ouvinte, a Candy, né? Que mandou pra gente. Tem uma participação especial da Candice, mandou uma perguntinha para nós três. Nath e Fê, muito se fala sobre as perdas que o envelhecimento pode trazer para a vida das pessoas. Mas eu queria perguntar para vocês uma outra coisa. O que a passagem do tempo fez vocês ganharem? Quais foram os grandes ganhos que a longevidade tem trazido para vocês? Vamos passar a palavra para a Celi? Isso. Começa a Celi. Vamos começar as mais velhas primeiro. Primeiro, se a gente não é bobinho, a gente está na escola há mais tempo. A gente já trocou de série, sabe? Então, a gente lembra dentro da gente, tem marcas de sofrimento, mas tem marcas de como que a gente saiu. Então, essa é uma grande vantagem. E
E se você está, assim, com o passar do tempo, você está aprendendo uma coisa que chama ser seletivo no bom sentido, de saber escolher melhor. Você não está na vida pensando que a vida é um rodízio daqueles, assim, que você vai pegar um pouco de cada coisa, fazer aquela confusão com a sua vida. Você vai sabendo o que você precisa mais, né? Você vai tendo essa capacidade de escolher mais, de ter discernimento. Uma outra coisa que você costuma ganhar é um pouco mais de paciência e também de um olhar mais compassivo, né? De compreensão pelos seus pais, até pelos seus ex, pelas pessoas que te geram mal. Elas também estão aqui, elas também estavam atrapalhadas, elas também estavam em sofrimento. Então, perdoar não é não ter acontecido, mas entender que aconteceu, deixar fluir, não gastar tanto tempo. Se precisa, vai numa constelação familiar, vai na sua igreja, tem 1000 formas, mas guardar a vida como uma coisa mais preciosa, né? Fernandinha? Eu acho que eu ganhei mais serenidade para aceitar algumas coisas que são inerentes do amadurecimento, que não tem jeito. E paciência mesmo, coisa que eu nunca tive muita. Mas paciência com... Na verdade, uma coisa que a maturidade tem me dado e que a Celi falou lá atrás, que eu achei importantíssimo na minha vida, que é me perdoar. Para várias coisas que já aconteceram, para várias coisas que eu já fiz e que talvez você ache que deu o passo errado, ou que você, né, em outras épocas você talvez se martirizasse mais, mas eu acho que o perdão, essa serenidade, essa coisa mais... você é mais... Eu sou mais generosa comigo hoje, sabe? Bem mais generosa comigo hoje do que eu fui mais jovem. Isso pra mim não tem preço. Como diz quem que me falou foi você, Nath? O quê? Eu cada vez mais eu me olho e me acho um barato. Não fui eu que disse isso não, mas eu ainda vou chegar nesse lugar. Eu olho pra mim hoje, eu me acho um barato. Isso deve ser coisa da Ângela, não? Nossa convidada. Não sei. Alguém falou isso e eu falei, gente, é isso mesmo. Não, até que eu me acho bem legal mesmo, mas assim, respondendo, né, a pergunta da Cande, tentando falar alguma coisa que vocês não disseram, porque eu acho que o cerne do negócio está todo aí, né? Vocês já disseram essa coisa da tranquilidade, de se perdoar, eu lembrei de uma frase que eu acho que é de fato do Chico Xavier, que é isso também passa, né? Que é aquela coisa de você olhar com distanciamento para as coisas e saber que passa, né? O seu momento de glória profissional, o hype, o sucesso é maravilhoso, mas passa. As coisas ruins passam. E tudo vai passando nesse rio que é a vida, né? Então, sim, eu acho que eu ainda não sou uma pessoa paciente, mas com certeza mais paciente do que eu era há 10 anos atrás. A gente conversaria muito, muito mais, mas a gente já vai ter que ir para dicas, Fernandinha? Eu lembrei de uma coisa também importante. Pode falar. O humor. Sim. À medida que o tempo passa, a gente não se leva tão a sério. Gente. O tombo do salto é só um tombinho. Né? Eu não morro de amor, isso é bom pro samba, mas na verdade, na vida real, ninguém morre. Não. Então a gente consegue, aliás, é uma coisa que eu tenho achado pena, porque as pessoas, às vezes as mulheres, os homens, ficam tão esforçados, uns envelhecendo de uma forma tão esforçada, a minha geração, com tanto botox. Gente, vamos rir um pouquinho, que é muito engraçado. Você não adianta ser esforçada, não vai passar com 10. Então, tem uma coisa que consegue rir dos próprios erros, das próprias bobagens. O humor é uma virtude, já que eu convidei vocês para o Despertar do Sábio. O sábio, a alegria é uma virtude das crianças, mas o humor, e humor como virtude, é uma virtude do sábio, de quem já tem alguma sabedoria. Quando a gente fala, nossa, kkkk, que bobagem é essa?
É isso. Nossa, foi um mico. Essa é minha verdade. vida. Dá uma leveza, né? Dá uma leveza. Eu falo, as pessoas podem me tirar tudo, mas não me tire o humor. Porque, assim, se é uma coisa que eu tenho gratidão nessa vida, não sei se isso é genético, eu não sei o que é, mas é esse humor que eu, sei lá, nasci com ele, eu gosto de rir, e isso eu não quero que ninguém me tire, não tiraram até agora, e não vai ser agora, daqui pra frente, que vão tirar, entendeu? Não, a tendência é ficar cada vez Pior. melhor, né, Celi? Nesse caso, é só aperfeiçoando. E aí a gente começa com dicas de Aceli? Sim, sim. Dicas Aspirinios. Bom, eu lembrei, na hora que eu estava falando com a Natália, uma dica de música, que é O Meu Jardim, do querido Vanderly. Vanderly foi muito próximo, né? Uma pessoa que eu tive a honra de tratar e estava muito perto dele, né? Na hora da morte dele e tal. E essa música, Laura, filha dele, a gente já conversou disso, se eu for fazer algum livro, eu espero poder usá-la como prefácio. O Meu Jardim, o Vanderly escreveu quando estava começando os tratamentos dele, terapêutico, homeopático e tal, que diz: eu estou relendo a minha lida, minha alma, meus amores, estou revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores, estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores, estou limpando minha casa, minha cama, meu quartinho, estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho, estou bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando o meu jardim, estou cuidando bem de mim. Então, é uma dica, gente. Cuidem bem de vocês, escute essa música do Vanderly, tem muita coisa, né, no YouTube e tal. De livro, é um livro que chama O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, minha professora de literatura que me indicou. O Walter Hugo é um português, né, contemporâneo, tem feito muito sucesso. Mas esse livro eu resolvi trazer, me tocou muito. Ele é um livro, não é um livro grosso, é um livro que começa assim, parece difícil, os personagens estão todos perdidos, né? Parece que todo mundo ali tem um transtorno psicológico, social, e aí as pessoas vão achando uma libertação, um triunfo, uma infinita possibilidade da alma e da imaginação humana. Cada um vai achando os seus recursos para achar uma nova família humana, né? Que é o que a gente está pensando. Então, eu achei que tinha tudo a ver, né? Para esse momento. Eu tinha separado também Quando Tudo se Desfaz, né? Uma orientação para tempos difíceis, que é mais budista, é da Pema Chodron, ou Torto Arado, mas eu acho que a gente fica por aí. Eu pensei que era uma coisa de um tempo de leveza. Tem um filme que está passando no ponteiro, que está chegando aí nas telas, que chama A Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme sobre o Butão e tal. Eu acho que, como diz a minha querida filósofa Maria de Luz Gouveia, que é uma das convidadas do Despertar do Sábio, uma sábia, né, de 80 e poucos maravilhosa, anos. que mulher, né? Ela vem falar sobre criatividade e tal. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala: em tempos difíceis a gente tem que se agarrar às pequenas delícias. A um chá, uma conversa. E foi assim que as pessoas sobreviveram à Segunda Guerra enquanto seus filhos estavam em campo de batalha, né? Um terço, uma fala, um partilhar, uma coisinha. Criar, não é ilusão, mas criar um lugar no sol, na lua, para salvaguardar o que de precioso temos. Em tempos difíceis, vamos salvaguardar as pequenas coisas, até para quando a coisa acabar, quando as guerras, muitos mundos acabar, os tesouros estão salvos. Os tesouros eternos, né? Que são as nossas memórias, as nossas pequenas delícias. Tá? A minha dica é essa.
Fernandinha, vai lá. Gente, eu queria dar, como diz a Nath, eu queria dar uma dica super edificante, mas não tem uma dica edificante. A minha dica é do que eu fui no cinema sexta-feira agora para ver Morte no Nilo, filme do Kenneth Branagh como diretor e como Hercule Poirot, baseado na obra no clássico da Agatha Christie, que foi uma das primeiras autoras que me despertaram lá, como diz o outro, no verão de 64, a ler, a gostar de ler, né? Porque a gente começa de alguma forma, né, gente? E vai evoluindo, né? Eu falo que a Agatha Christie e o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, foram os dois autores aí que me fizeram tomar gosto enquanto eu era adolescente, pré-adolescente, a gostar de ler. Então, toda a minha reverência à Agatha Christie e ao seu Morte no Nilo, e também ao Kenneth Branagh, que coincidentemente no última Perennials falei um filme dele, né? Que foi o Belfast, que é maravilhoso também, reforço aqui para quem não viu, veja. E agora, nesse episódio, volto nele de novo, como agora Hercule Poirot, e não vou contar a história de Morte no Nilo, porque é um clássico. É um clássico. E o filme é gostoso, então? O filme é gostoso, é bem melhor do que Assassinato no Expresso Oriente, é menos caricato, vamos falar assim. As paisagens no Egito são de tirar o fôlego, né? Como ele fez as filmagens. E a história básica, é assassinato até o Hercule Poirot descobrir quem foi, a arma do crime e aquela coisa toda. Entendi. É isso. A imagem do filme é poderosa, assim, né? É bonito, é um filme que tem uma direção de arte poderosa, né? Como a Celi falou, assim, é um filme pra você ir numa sexta-feira sabe, pra distrair a cabeça, pra espairecer, depois sair, comer uma pizza com os amigos e tá tudo certo. Então, a minha dica também vai nesse rumo aí de coisas para desanuviar, na verdade, repetindo o que a Fernanda disse, que eu falo de vez em quando, não é nada assim muito edificante, mas é uma comédia francesinha gostosa, que tá no Filme, né, meu parceiro, mas tá também no Prime, para não parecer que eu só favoreço a plataforma de streaming mais incrível que eu conheço aqui nesse país. Então, o filme chama-se Quem Me Ama Me Segue. Na verdade, num primeiro momento, você fica achando pelo cartaz que é um trisal já com seus 60 anos, porque são 3, né? É a mulher e 2 homens, né? Eu não sei se vocês já assistiram. Fernandinha, já assistiu esse filme? Não. Ele não é tão recente, mas ele entrou agora nas plataformas quer dizer, ele é recente, mas ele não é um filme lançamento, Sim. né? Mas ele entrou há pouco nas plataformas de streaming, no caso, Filme e Prime. E ele conta a história de Simone. Simone é uma mulher de 60 anos que tem uma relação deliciosa com o corpo, com o sexo, e ela tem um marido que está ficando cada dia mais insuportável, aquele marido que esbraveja, que reclama de tudo, né? Que ele foi depurando o seu mau humor ao longo da vida. Mas ela tem um amante, que é o vizinho de frente, que é um cara que está disposto a aventuras, é aquele coroa bonito de rabo que anda de moto, e o marido dela é aquele que fica ranheta ali reclamando, que chega do trabalho reclamando, e ela sai de madrugada, dorme com o outro e volta de manhã igual uma adolescente, com um sapatinho na mão. É uma delícia, é uma comédia romântica francesa com o melhor que você puder imaginar desse estilo, né? E aí o que acontece é que de repente ela fica exausta mesmo desse homem, o Gilbert, que é interpretado por um dos atores franceses que eu mais amo, que é o Daniel Auteuil. Eu falo Auteuil, não sei se está correta a minha pronúncia, mas é um dos atores, assim, quase que um Darim do cinema francês. E ele está em todas, e é um ótimo ator. E ele está insuportável mesmo, então ela resolve fugir lá com o velho de rabo. E aí
O marido, então, percebe a perda e vai correr atrás dessa mulher. E aí que é a delícia da história, né? Que é ver esse homem perdendo esse amor da vida inteira, essa mulher que ele amou e com quem ele se casou há muitos anos, e ele entendendo que ele precisa fazer alguma coisa, porque senão ele vai perdê-la. E aí ela ali, dona de si, com duas opções de relacionamento, feliz da vida, maravilhosa. Então, não é um filme que vai mudar a sua vida, mas com certeza vai preencher muito bem 2 horas do seu dia valioso, né? De algum dia seu, se você tiver disponibilidade. Chama-se Quem Me Ama, Me Segue. Então pronto. É isso, gente. Quem me ama, me segue, né? Já vou dar meu Instagram. Isso, já aproveita e já dá nosso Instagram aí, Nath. Nossos endereços. As Perennials com 2 N's, gente. Às vezes você me procura e não nos acha, porque são 2 N's. E o mesmo vale para o nosso e-mail, que é falecom@asperennials.com.br. E para achar a Celi, como é que faz, hein, a Celi? A Celi, pode ser o site do Mendjá, MNND mudo JA, né? E o Mendjá tem um Instagram, eu não tenho não, a Celi é muito sumida. Ah, mas a Celi tá lá, né, no Mendjá. O Instagram é @Mendjá só? Isso, não é? Isso, @Mendjá. E essa que você falou do filme, né, que gostei muito, vou ver, eu acho que sintetiza uma coisa que a gente falou o tempo todo, que é uma frase, acho que é uma das poucas poesias, mas é de uma frase só, do Guimarães Rosa. Amar é transgredir-se, é ir além, né? Quando essa mulher faz uma escolha, a gente vai além, amar a si mesmo, amar o mundo, é ir além daquilo que a gente nem acha que é capaz, mas a gente de preferência, de ir para um estado mais amplo e mais saudável, mais interessante, mais rico de possibilidades. As possibilidades não estão faltando. Aliás, não tem nada faltando nesse mundo, só está sobrando, né, gente? Questão de escolha. Precisando de uma limpeza mesmo, né? Tá igualzinho a outra, e ela tem 2 do filme. Ela tem 2, tá? Ela tem 60 anos, ela é poderosa, ela tá de boa com o corpo, com a sexualidade dela, que eu acho que é muito legal para a mulherada ver, né? E nós vamos tocar hoje, então, Fernanda, que toda vez a gente toca para algum lugar. Hoje nós vamos tocar para macacos, né? Para macacos. Nesse fim de programa. Isso aí. Para abraçar a Celi. A Celi, na hora que você estava falando do seu filho, a vontade era de entrar nessa tela e te abraçar. Ai, obrigada, eu recebi. Esse abraço ainda vai acontecer, né? Vai acontecer. Estou esperando vocês aqui, tá? Deus quiser. Vamos sim. Para vocês cuidarem cada um bem de si, né? Cuidar bem de mim e cuidar bem de si também, tá? Beijo, muito obrigada, gratidão. querida. Muito obrigada. Beijo.